Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais e damos as boas-vindas para mais uma reflexão neste grande tema da Escola Sabatina sobre o amor e a justiça de Deus. E nesta semana, nesta lição 11, nós iremos, sobretudo, olhar um bocadinho mais atentamente para duas parábolas, uma no Antigo Testamento, uma outra no Novo Testamento, nomeadamente em Isaías 5 e em Mateus 21, onde aí realmente o Senhor se pergunta o que mais poderia ter eu feito. Ou seja, nós iremos ver que Deus foi até ao limite do que poderia ter feito para resolver a questão do mal que surgiu no universo com a rebelião de Lúcifer. Pois bem, isto é, em geral, aquilo que nós iremos falar, para além de, e também iremos dar ênfase, no facto de se falar da vindicação do nome de Deus ou do caráter de Deus. O nome e o caráter normalmente são coisas que estão associadas, que é o que trata a lição de quinta-feira. Mais uma vez conto com a colaboração da minha querida esposa e vou-lhe pedir, por favor, se podes fazer uma oração, Milu. Com certeza, vamos orar. Querido Deus e nosso amado Pai, uma vez mais, Senhor, nós vimos a Ti, em primeiro lugar, com profunda gratidão pela bondade e pelo cuidado e pelo amor que manifestas pela nossa vida, Senhor. Obrigada porque conhecer esta mensagem de salvação, este amor profundo que tens pela humanidade, ao ponto de dares a Tua própria vida, transforma a nossa vida, Senhor, neste momento presente e particularmente para o futuro. Obrigada porque em Jesus encontramos a esperança, encontramos alento, e obrigada também, Senhor, por esta palavra escrita, a Bíblia Sagrada, que deixaste, Senhor, para a humanidade como uma orientação, um GPS para que não percamos a nossa orientação nesta vida e para que cheguemos a bom porto, Senhor. Obrigada pela Tua palavra mais uma vez, que esta semana Tu nos fazes estudar, investigar, aprofundar, refletir, que me uses, Senhor, a mim e ao meu marido para que, sob o Teu cuidado, sob a Tua orientação e a bênção do Teu Espírito, possamos refletir, Senhor, e transmitindo palavras que venham de Ti para a bênção da nossa vida, Senhor. Amém. Fica conosco, que nos abençoes, que nos impressiones com a presença do Teu Santo Espírito. Pedimos tudo isto e tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Milu, para além dessas duas parábolas que eu referi, pronto, há aqui outros aspectos que foram igualmente mencionados nesta lição, mas que nós, de certo modo, já tocámos em lições anteriores. Vou-te deixar que sejas tu a iniciar, portanto, esta reflexão e possas dizer aquilo que mais te impressionou nesta lição. Olha, por acaso fiquei bastante agradada e impressionada da simples história que começa logo no sábado à tarde. E é tão simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, porque realmente de uma forma muito singela transparece aquela que é a grande mensagem, não é? Da salvação e do cuidado que o Senhor tem por cada um de nós, mesmo que nós não entendamos e às vezes até pensemos que é o contrário, e o Senhor no fundo está a tomar conta da nossa vida. Então esta história foi publicada, uma história infantil, numa revista, a Guide, e falava de um rapazinho chamado Dennis, que era um órfão, que viveu numa casa adotada, não é? Portanto, foi adotado por uma família na época medieval. E este menino, Dennis, odiava apaixonadamente, ou seja, muito severamente, o rei da sua terra. E porquê? Porque quando os seus pais ficaram doentes, os soldados do rei retiraram-no da casa dos seus pais, afastaram-no dos seus pais, e ele nunca mais voltou a vê-los. Então ele cresceu com aquela amargura, com aquele ressentimento e aquele ódio mesmo por aquele rei que o tinha privado do convívio e, portanto, de crescer ao lado dos seus pais. Apenas mais tarde conta a história que ele veio a saber que o rei, afinal, ao separá-lo da sua família, dos seus pais, não foi nada mais, nada menos do que poupá-lo dos horrores da chamada a peste negra, não é? Que foi uma das maiores pandemias que existiu na altura da época medieval e que ceifou inúmeras vidas, e este rei, ao tentar exatamente preservar o mais possível de número de vidas, então foi e enviou os soldados à casa de todos os lares que existiam na altura
para retirar as crianças, e o Denis foi realmente uma dessas crianças. Como diz aqui o autor, a verdade sobre o rei libertou o Denis desse ódio que ele tinha abrigado durante quase toda a sua vida jovem. Compreender o porquê dele ter sido retirado da sua casa fê-lo entender a ação desse rei e, no fundo, em vez de o odiar, até reconhecer a bondade que esse rei tinha tido para com ele. E como diz aqui o autor, o rei tinha sempre e em cada caso agido por amor ao seu povo, e não o contrário daquilo que este jovem estava a pensar e tinha pensado. Então o autor aplica exatamente esta história a dizer que, infelizmente, muitas pessoas hoje são como o Denis em ressentimento para com Deus, porque não entendem, não percebem, não compreendem o porquê deste grande conflito, não conseguem trazer uma justificação que possa trazer serenidade aos seus corações, e então culpabilizam Deus de todas as coisas que estão a acontecer no mundo, todas as coisas más, e como diz aqui o autor, no fundo continuam a perguntar onde é que há Deus quando está o sofrimento, não é? Onde é que Deus está? O que é que Ele está a fazer? Porque é que Ele não age? Porque é que Ele não intervém? E se Deus é bom, então por que razão há tanto mal? E portanto sempre as mesmas perguntas, não é? Que nós já temos vindo a estudar ao longo deste trimestre, mas que realmente, comparando com esta história deste menino, é o facto muitas das vezes de ignorarmos, e há muitas pessoas que ignoram a verdade bíblica, e por não conhecerem essa verdade bíblica, então fazem de Deus e têm uma ideia de Deus completamente contrária àquilo que na realidade Deus é. Muito porque bem. Deus é amor e Deus é justo. Então que o Senhor seja louvado por aqueles que têm o conhecimento da sua palavra, e deiamos graças a Deus exatamente porque este conhecimento e esta verdade nos liberta de muita coisa, de muitos erros e de muitos ressentimentos infundados, portanto, porque não são fundados na verdade. Sem dúvida. Aliás, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exato. E liberta-nos de várias coisas. Em primeiro lugar, da ignorância, não é? E em segundo lugar, do medo, do poder do inimigo, não é? Porque o inimigo é mentiroso e pai da mentira, e portanto é com as suas mentiras que ele exerce um poder déspota sobre a humanidade. Quando nós ficamos a saber que determinadas coisas que nós acreditávamos ser verdade são mentira, pois bem, então aí, digamos, esse poder que Satanás exercia sobre nós através dessas mentiras cessa, não é? E portanto a verdade realmente tem um poder libertador. Muito bem. Milu, aqui na lição de domingo fala de Cristo o vencedor. Nunca é demais nós enfatizarmos que realmente neste grande conflito entre o bem e o mal, Cristo encarna o lado vencedor. Sempre assim foi, já que o dissemos, portanto, Cristo nunca perdeu uma única batalha no seu conflito com Satanás. Os seres humanos, esses sim, têm perdido muitas batalhas e continuarão a perder, mas Deus nunca perdeu. E aqueles que se unem pela fé a Deus podem ser também vencedores com Ele, não é? Por isso é que o apóstolo Paulo diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, não é? Então, Cristo é o vencedor. Disto não temos a menor das menores dúvidas. A Bíblia é absolutamente clara, cristalina sobre isto. Mas vamos aqui só enfatizar, portanto, algo mais que, repito, já referimos no passado, mas que vamos novamente repetir. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ao pronunciar as palavras "está consumado", não se esqueçam, ainda há bocadinho eu li precisamente aqui, estava aqui a rever aqui uma citação que vem na lição no livro O Desejar de Todas as Nações, e aqui no início do capítulo 79 do livro, deste livro mencionado, portanto O Desejar de Todas as Nações, diz assim: para os anjos e para os mundos não caídos, o brado "está consumado" teve profundo significado. Foi para eles, para os anjos e para os mundos não caídos, assim como para nós seres humanos, que a grande obra de redenção se consumara. Então o que é que estava consumado? A grande obra da redenção. Então, com a morte de Jesus na cruz, Jesus conseguiu a grande vitória, e nesse momento Satanás ficou definitivamente e completamente condenado à morte. Já aqui usámos a imagem do corredor da morte, portanto Satanás aguarda a sua destruição final, mas não há apelo nem agravo. Ele está mesmo condenado à morte. E, portanto, quando Jesus morre na cruz, portanto, dá-se uma grande vitória,
e a partir desse momento Satanás deixou, aqui na lição de domingo, a forma como aqui esta expressão aparece neste contexto não fica muito claro, quando diz aqui, por exemplo, embora haja um inimigo a operar a quem o próprio Cristo se refere como sendo o usurpador, príncipe deste mundo, sim, Jesus disse que Satanás era o príncipe deste mundo, digo bem era, porque a partir do momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele deixou de ser o príncipe deste mundo. E quem passou a ser o príncipe deste mundo foi o próprio Jesus Cristo. Portanto, Satanás já não é o príncipe deste mundo. Foi sim, e durante 4.000 anos, até à morte de Jesus na cruz, mas já não é desde então. E louvado seja Deus por isso. Além disso, quando fala aqui, portanto, que ele é o enganador de todo o mundo desde o início, sim, é verdade e continua a ser. É também o caluniador e acusador de Deus e do seu povo no céu. Foi no céu, mais uma vez, até que Jesus tivesse morrido. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, ele foi expulso definitivamente mesmo do acesso ao céu. Portanto, Satanás não tem mais acesso ao céu, está confinado neste planeta Terra, ok? E finalmente, portanto, a Escritura também descreve o diabo como sendo o príncipe usurpador deste mundo, e há aqui vários textos que falam sobre isso, e alguns deles já os lemos. Agora, quando nos é dito... e este texto aqui é muito significativo, em João 18:37, naquela interação de Jesus com Pilatos, não é? Em que Pilatos perguntou a Jesus, logo tu és rei? E o que é que Jesus disse? Portanto, eu vou ler o texto. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Milu, eu gostaria que fosses tu agora a comentar o que é que esta resposta de Jesus tem assim de tão importante e significativo. Já agora, há pouquinho eu ia intervir, mas tu não ouviste, sobre esta questão, antes até de responder a esta que tu estás a interpelar que eu faça, sobre a questão do engano, do enganador e, portanto, e do caluniador, que realmente foi Satanás e que tem sido ao longo de todas estas eras. Eu creio que todos nós já entendemos a dificuldade que é nós limparmos o nome de alguém que foi caluniado, ou que a título de engano e de uma forma enganosa alguém tenha inventado alguma coisa contra alguém. Exato. E mesmo que nós conheçamos a pessoa, mesmo que a pessoa já tenha dado mais do que sinais e provas de que aquilo que foi dito ou inventado sobre ela realmente não é a verdade, fica sempre no nosso subconsciente e na nossa mente aquela questão de, olha, afinal disseram isto sobre aquela pessoa, afinal disseram aquilo sobre a outra pessoa, será que tem alguma coisa de verdade, não é? E agora repara, se a nível humano nós temos esta dificuldade de superar uma calúnia, um engano que nos é trazido, Deus teve necessidade, e daí nós agora compreendemos a necessidade deste tempo todo que nós estamos a viver, de que ao longo destas eras, todo este tempo não é nada mais, nada menos do que realmente demonstrar que é falso e que é errado esta calúnia e este engano que o inimigo tem trazido sobre o caráter de Deus. E isto fez-me lembrar uma história que se conta assim a título ilustrativo, de duas jovens amigas, não sei se já contei aqui, duas jovens amigas que eram muito, muito amigas, e uma delas lembrou-se de inventar e de caluniar a sua colega, a sua amiguinha, e acho que fez ou seja, inventou uma mentira muito grande, uma calúnia muito grande sobre essa sua amiga. Foi tão grande ao ponto desta sua amiga adoecer, inclusive, porque ficou muito magoada e psicologicamente bastante afetada e fisicamente acabou por adoecer. E um dia esta amiga, ao saber que tinha levantado a calúnia, que ela estava hospitalizada, foi visitá-la, bastante triste por aquilo que ela tinha feito, foi-lhe pedir perdão, realmente da calúnia que ela tinha inventado sobre ela, e esta amiga só lhe pediu uma coisa, diz, olha, tu vai à nossa terra, lá à torre mais alta que lá existe na nossa terra, e pega numa almofada cheia de penas e lança ao vento. E a amiga não percebeu porque é que ela estava a pedir aquilo, mas como ela já tinha magoado tanto, ela estava disposta a tudo e disse, está bem amiga, eu vou lá. E ela disse, e depois volta cá. Então a amiga lá foi à torre, sacudiu aquela almofada cheia de penas e o vento levou todas as penas para todos os cantos possíveis e imaginários. E ela voltou à sua amiga e disse, olha querida, já fiz aquilo que tu me tinhas pedido
E ela disse, olha, então agora tenho outro favor para te pedir. E ela diz, eu faço tudo o que tu quiseres. Agora vais lá e vais apanhar todas as penas e meter novamente dentro da almofada. E o que é que a amiga entendeu? Que uma palavra que é lançada nunca mais volta para trás, a não ser que atinja o objetivo. E isto o Senhor percebeu, que a nível do seu caráter, a nível da sua, deste Deus que Ele é, a essência, a sua própria essência, só seria possível ao longo de várias eras ficar os frutos do inimigo visíveis, ser percebível a sua forma de agir e a sua forma de sentir, para que verdadeiramente nenhuma dúvida ficasse sobre o caráter de Jesus. Ora bem. E vamos sublinhar isso um bocadinho mais para a frente quando falarmos da vindicação do nome de Deus. Então repara, esta questão do engano, esta questão da calúnia, realmente é algo tão demoníaco que aqueles que a praticam, agora falando na nossa esfera humana, só estão imbuídos de um espírito que não é o de Deus, portanto é o espírito do maligno. Agora repara, quando o Senhor Jesus, e agora vamos ao tal versículo que tu falaste há pouquinho, que no fundo é o verso áureo desta semana, o Senhor Jesus está ali a falar com Pilatos e diz, olha, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Isso mesmo. E lá está o Senhor Jesus a tentar repor, e que vai conseguir, com certeza, mas a dedicar a sua vida a repor a verdade de uma calúnia, de um engano que o inimigo trouxe sobre este planeta Terra. É isso mesmo. E eu acho tão interessante quando o Senhor diz aqui, eu vim ao mundo exatamente para dar testemunho da verdade e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Para já, a primeira frase, quando ele diz que vem ao mundo para dar testemunho da verdade, fez-me lembrar aquele versículo de João 17,15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque é que o Senhor não quer que nós saiamos do mundo? Por enquanto, não é? Enquanto nós aqui estivermos e não chega o calendário divino da volta de Jesus. Ele quer que nós permaneçamos no mundo exatamente para fazermos a mesma obra de dar testemunho da verdade. Muito bem. Porque é através dos seus filhinhos, através do caráter dos seus filhinhos, inclusive, que a verdade do Senhor é reposta e é colocada no seu lugar. E já agora, para aqueles queridos que são excelentes testemunhas de Deus e que realmente falam onde, à direita, à esquerda, na vizinhança, nos amigos, e têm muito prazer em falar de Jesus, às vezes ficam frustrados e tristes e dizem, mas ninguém aceita, ninguém quer ouvir. Reparem, o Senhor diz aqui, aquele que é da verdade vai ouvir a voz do Senhor. Então não fiquemos frustrados por alguns não ouvirem, é porque não são da verdade. É isso. Ainda, pode ser que mais lá para a frente sejam, oxalá que sim, não é? Mas não ficarmos frustrados porque aqueles que são da verdade, como diz aqui o Senhor, ouvirão a voz de Jesus. E eu acho isto maravilhoso para que realmente nós colaboremos com Deus, no fundo, para que o seu próprio caráter, através da sua igreja, através do remanescente, através dos seus queridos, seja reposta no devido lugar, quer dizer que o Senhor é santo, santo, santo e digno de adoração e de louvor, porque Ele é perfeito, justo e amoroso. Amém, amém. Então, esse testemunho da verdade que Jesus veio dar e que nós somos também chamados a dar, claro, é de toda a verdade bíblica, obviamente, mas o supremo objetivo desse testemunho da verdade é repor a verdade sobre o caráter de Deus. E todas as doutrinas bíblicas, ou seja, todos os ensinos fundamentais que Jesus ensinou, quer ele próprio, quer através dos seus profetas e apóstolos, é no sentido de repor a verdade do caráter de Deus, não é? Por exemplo, a verdade sobre a morte. Quem acredita na mentira, por exemplo, vou dar este exemplo, muitos outros exemplos podia dar, mas este para mim é o mais forte. Quem acredita, por exemplo, na mentira da imortalidade da alma, aliás foi com essa mentira que Eva foi enganada, não é? Quando o inimigo através da serpente disse, é certo que não morrereis, não é? Como quem diz, não há morte, portanto, e essa é a concepção básica da doutrina da imortalidade da alma, quer dizer, na realidade o que eles querem afirmar, os que creem nisso, obviamente, é que não existe morte, não é? Existe a passagem a outro estado de existência, não é? Segundo eles, atenção, não é segundo o que eu digo. E segundo a Bíblia. O que eu creio, não é nem segundo a Bíblia, não é? Claro. Portanto, eles acreditam que há apenas a passagem a outro estilo de vida, não é?
Só que nesta vida nós vivemos dentro de um corpo e na outra vida vivemos sem um corpo. A alma vive aí, portanto, algures. Ok? Então, se nós acreditamos nisso, não é? Então aí está lançada a base para aquela crença de que as almas ficarão a penar no inferno por toda a eternidade. Porque se a alma é imortal, ou seja, se a alma não morre, então mesmo estando no fogo do inferno nunca vai perecer e estará sempre a sofrer. E com essa ideia em mente, isso denigre-se imensamente o caráter de Deus, não é? Porque Deus é visto como um tirano, um déspota cruel, criminoso, não é? Que tem prazer em fazer as suas criaturas sofrer por séculos e séculos e milénios de eternidade sem nunca mais acabar esse sofrimento, não é? Estão a ver como é que uma ideia mentirosa pode destruir a imagem do caráter de Deus? E quem diz isto diz outras mentiras. Então, o testemunho da verdade é para repor a verdade acerca de Deus, para que as pessoas tenham uma concepção verdadeira sobre quem Deus efetivamente é. Não como Satanás o pinta, mas como ele efetivamente é. Ok? Muito bem. Já aqui entrando na parte de segunda-feira, eu quero aqui continuar a ler o que Ellen White aqui diz neste capítulo 79, e ela diz aqui o seguinte: até à morte de Jesus, o caráter de Satanás não tinha sido ainda claramente revelado aos anjos ou aos mundos não caídos. Isto é impressionante. Mesmo aqueles que não caíram em pecado, é o exemplo dos anjos que permaneceram fiéis e leais a Deus, e é exemplo dos mundos não caídos, mesmo para esses, o caráter de Satanás não tinha sido ainda claramente revelado. Então reparem, se Satanás conseguiu disfarçar as suas intenções tão bem até de mentes não caídas, imaginem o que é que ele não consegue fazer com mentes caídas. E ela continua dizendo, o arquiapóstata, arqui é uma palavra vem é um prefixo que vem de uma palavra grega arque, quer dizer o principal ou o primeiro, não é? Neste caso é o principal apóstata, ou o mestre ou o fundador dos apóstatas, digamos, o arquiapóstata, tinha-se revestido com um aspecto tão enganador que mesmo os seres santos não tinham compreendido os seus princípios, não tinham visto claramente a natureza da sua rebelião. Olhem só. Foi até à morte de Jesus que, só na morte de Jesus é que ficou claramente, portanto, manifesta exatamente o caráter de Satanás. E mais à frente, e essa citação vem aqui na lição de segunda-feira, diz: Satanás viu que estava desmascarado, ele percebeu. Ou seja, até aí ele sabia que conseguia esconder, conseguia mascarar os seus propósitos. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele viu que estava desmascarado. O seu modo de agir foi exposto perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Claro, então se ele atentou contra a vida do seu próprio Criador, então o que é que ele poderia ser? Derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás perdeu a simpatia dos seres celestiais. Aqui, só aqui, quando Jesus morreu. Então a morte de Jesus foi não apenas necessária para a humanidade, para nos salvar, porque foi uma morte expiatória, ou seja, uma morte substitutiva, não é? Mas a morte de Jesus também foi necessária para o universo, mesmo para o universo não caído. Porque ajudou a revelar ao universo não caído quem Satanás realmente era. E como ele era mentiroso e homicida desde o princípio. Claro, Deus já havia isso há muito tempo, desde sempre, não é? Mas os seus seres criados não viam. Daí em diante a sua obra foi limitada. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia encontrar-se com os anjos vindos das cores celestiais e perante eles acusar os irmãos de Jesus de estarem vestidos com as vestes das trevas e da contaminação do pecado. Estava quebrado o último elo de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Quer dizer que até ainda havia um elo de simpatia. Os seres celestiais não caídos ainda tinham alguma simpatia por Satanás. Uau, isto é tremendo. Isto é tremendo. Eu acho interessante nessa reflexão que estás a ler, e questiono-me e ao mesmo tempo encontra-se a resposta. Repara que o facto de só nesse momento os tais anjos e todo o universo perceber o que é que estava verdadeiramente por trás da ação de Satanás e perceber a malignidade de
Satanás, que levou à morte do Filho de Deus, não é? Do próprio Filho de Deus. Então houve um momento durante todo este tempo em que os anjos ficaram do lado de Deus porque confiavam no Senhor. Isso. Não compreendiam tudo, mas confiavam no Senhor. No Senhor Jesus, Deus Pai e Espírito Santo. Então isto para nós também é uma lição, que quando nós verdadeiramente amamos a Deus, mesmo que não entendamos tudo, por enquanto, nós permaneceremos do lado do Senhor. Porque é o Senhor que tudo compreende, o Senhor que tem toda a capacidade omnisciente de entender todas as coisas, não está a fazer nada à margem da sua justiça e do seu amor. Então, se confiamos em Deus, se amamos o Senhor, então entregamos-nos completamente a Ele, mesmo que hajam questões que possam vir ao nosso pensamento, que nós ainda não encontramos a resposta total. Isso. E nós temos coisas que não temos a resposta total. Agora, confiamos neste Deus de amor. E um dia, assim como estes seres criados dos anjos e dos outros universos, no momento da morte do Senhor Jesus, é-lhes revelado então finalmente qualquer outra coisa que é o restante daquilo que eles não tinham entendido, também a nós nos será revelado em tempo oportuno aquilo que nós não entendemos e nunca iremos pôr em causa a justiça e o amor de Deus. E eu acho isto maravilhoso, porque em qualquer momento da nossa vida nós temos que confiar em Deus, e há momentos na nossa vida em que nos resta é só isso, porque não temos respostas, não temos como justificar ou ficar satisfeitos numa resposta que humanamente possamos aqui encontrar. Não há, às vezes não há essa resposta. Agora, há sempre a oportunidade de descansarmos em Deus, de confiarmos no Senhor, de estarmos nos seus braços, de continuar a entregar a Ele o timão da nossa embarcação e saber que pela sua graça nós vamos chegar a bom porto. E nesse porto celeste e eterno, então vamos ter as respostas, não é num dia, mas é numa eternidade, não é? Que vamos aprender junto do Senhor Jesus. Olha, Milo, eu até iria aproveitar aquilo que tu acabaste de referir e vou já ler aqui a citação que vem na lição de sexta-feira, que eu acho que vem mesmo a calhar, que diz o seguinte, é retirada de Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 286, e diz o seguinte: tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Isso. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Os mistérios da graça ser-nos-ão desvendados. Naquilo em que a nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Amém. Uau, que promessa fantástica. Então, todas as questões que possamos ainda não ter resolvidas na nossa mente, ser-nos-ão esclarecidas. Assim como o universo que permaneceu fiel a Deus, os mundos não caídos, os anjos que permaneceram fiéis e leais a Deus, não perceberam tudo, e finalmente quando viram o seu Senhor, o seu Criador, o seu Mestre, o seu Senhor ser morto, eles aí perceberam e o último elo de simpatia foi quebrado. Pois bem, eles esperaram 4.000 anos, imaginem, portanto, e eram mentes não caídas, imaginem nós a tentarmos compreender tudo. Mas mesmo assim, e eu vou-me permitir dizer isto, mesmo assim, já nesta terra, eu creio que nós já conseguimos ter alguns vislumbres, digo bem, vislumbres, não é a visão completa ainda, que só teremos na eternidade, mas nesta terra já começamos a ter alguns vislumbres da natureza maligna do mal. Olha, eu falo por mim, e sobretudo nestes últimos anos, a minha mente tem conseguido ver dimensões do mal que eu não imaginava antes. Ou seja, cada vez mais compreendo como o mal é mesmo maligno, e peço desculpa pelo pleonasmo, mas é isso mesmo, quer dizer, o mal é mesmo maligno, quer dizer, há pessoas com intenções malignas que são capazes de fomentar coisas que são absolutamente terríveis e que para uma pessoa de bem isso não passa sequer pela mente, ou não podemos permitir que essas coisas passem pela mente, e no entanto há pessoas que conseguem maquinar coisas
não se importam com o bem dos outros, não se importam de destruir fisicamente, psicologicamente, só para saírem bem na fotografia, digamos assim. Portanto, o mal é muito, 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 muito mau e é intrusivo, é invasivo, é subtil, é terrível, é absolutamente terrível. E eu creio que só mesmo a graça do Senhor e o seu poder a agirem na nossa mente é que nos ajudam pouco a pouco a compreendermos a natureza do mal. E volto a dizer, se seres celestiais sem pecado demoraram tanto tempo para compreender a plena malignidade do mal, imaginem nós. Ok, Milu, vamos avançar. Okay, não sei já se tens... agora aqui neste versículo, quando dá aqui para comparar, portanto, à luz de Gênesis 3:15, aquela questão do Apocalipse 12, em que festejai aos céus porque o inimigo foi expulso, não é? Mas agora, ai de vós que estáis na terra, não é? Portanto, porque levamos com ele, não é? Ele veio exatamente para este planeta. E eu achei muito interessante, achei nesta questão de refletir um pouquinho sobre isto, de Gênesis 3:15, portanto, que é chamado, portanto, o proto-evangelho. O proto-evangelho, não é? Que é o evangelho no Antigo Testamento, que é o primeiro, não é? A primeira mensagem do evangelho da salvação. Foi a primeira apresentação do evangelho isso na história do universo. Exatamente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, aqui já estava o Senhor na sua omnisciência já estava a dizer ao ser humano como é que as coisas iam correr e a vitória, inclusive a própria vitória, que a serpente seria esmagada e seria morta, não é? Mas agora repara, quando nós nascemos e sabemos que nascemos com esta tendência para o pecado, infelizmente, nós não precisamos fazer muito esforço para fazer o que é errado, precisamos fazer esforço é para ficar do lado de Deus, para fazer o que é certo. Aí é que temos a nossa guerra e a nossa luta. Mas repara que o Senhor aqui está a dar como uma esperança e como uma realidade na vida do crente. E Ele diz que Ele porá inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, esta inimizade entre nós e o próprio inimigo, aquele que não é natural. Não é natural, é isso. O Senhor que em nós coloca uma inimizade contra o pecado, uma inimizade para com as coisas erradas, para com aquilo que não vem de Deus. Esta inimizade é o Senhor que coloca na sua igreja, coloca nos seus membros, coloca nos seus filhos, para nós não querermos as coisas do inimigo, para nós não termos conversas com ele, como Eva teve conversas com ele, para nós não raciocinarmos no sentido de ponderarmos, será que verdadeiramente aquilo que o Senhor disse é justo, não é? Nem entrar nesse terreno, ou seja, esta inimizade que Deus quer colocar no nosso coração é algo que nós deveríamos de orar por isso todos os dias, não é? E pedir ao Senhor que todos os dias nós tenhamos inimizade em relação às coisas que não são abençoadas, aquelas que vêm do inimigo e que não vêm da parte de Deus. E aliás, o texto que citaste, Gênesis 3:15, é muito claro, e por a inimizade, quem é que porá? Isso. Deus? Exatamente. Aqui, como sabemos na língua portuguesa, o sujeito é subentendido muitas vezes na frase, portanto o que deveria lá estar é: e eu porei inimizade entre ti e a mulher. Eu quem? Eu Deus, que era Deus que estava a falar. Exato. Então esta inimizade é, portanto, um elemento sobrenatural que Deus coloca no nosso coração. E quando nós pedimos diariamente, e deveríamos pedir diariamente, o batismo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, então ele traz com ele esta inimizade ao mal. Que nós devemos ter, e não devemos ter qualquer receio em dizer isso, não é? Portanto, algumas pessoas não conseguem conciliar este facto com o facto de que nós devemos ser amigos de todos, quer dizer, nós devemos demonstrar amizade, não é necessariamente ser amigo de todos, ok? Devemos demonstrar amizade, amor para com todos, mas não ser necessariamente amigo de todos. Nós não podemos ser amigos de quem claramente é inimigo de Deus. Não, isso não... A Bíblia é clara, e já agora permite-me, Milu, e eu acho que isto é muito importante e muito pertinente, porque hoje parece que na mente de muitos está-se digamos, a desvanecer estas fronteiras claras, não é? Há aqui uma zona de penumbra que se torna confusa, não é? Na mente de muitos, e nós temos que deixar isto bem claro, os contornos bem claros. Portanto, primeiro, Deus, Ele próprio, pôs esta inimizade,
ok? Não pode haver amizade entre o bem e o mal. São duas coisas completamente incompatíveis e não associáveis, portanto são indissociáveis, ok? Agora, Paulo em Romanos 12:18 é um texto que eu aprecio muito porque ele é, digamos, um norteador no nosso relacionamento com as outras pessoas. Diz: se for possível, o que está subentendido que muitas vezes não é possível, quando estiver em vós, gosto da outra versão, diz: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, nós devemos ser pacificadores, como Jesus disse no Sermão da Montanha, e até deu uma bem-aventurança sobre os pacificadores. Ser pacificador, estar em paz com todos, não significa que eu tenho que estar em aliança com todos. Não, isso não. Aliás, à luz, repare, o mesmo Paulo que escreveu tende paz com todos os homens, o mesmo Paulo que escreveu isto, é o mesmo Paulo que escreveu em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14, o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, ok? Porque sociedade tem a justiça com a injustiça. Muitas vezes nós aplicamos este princípio apenas ao casamento entre crentes e descrentes. Está certo essa aplicação, mas este texto não se aplica só a isso. Não se aplica só a casamentos, aplica-se a amizades, aplica-se por exemplo, a parcerias, a sociedades, não é? Que possam haver. Portanto, isso não deve existir entre crentes e infiéis. Porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o descrente. Tudo isto são perguntas para a nossa reflexão e para nós compreendermos que entre uma parte e a outra não pode haver ligação, não é? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós, e aqui Paulo está a falar para os crentes, obviamente, para os coríntios, mas digamos por extensão a todos nós, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E agora repare o que ele enfatiza no versículo 17: pelo que saí do meio deles, do meio deles de quem? Do meio deles dos pagãos, dos gentios, dos infiéis, dos descrentes, e apartai-vos, diz o Senhor. Outra versão diz: separai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E agora repare o que diz o versículo 18: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando é que Deus promete ser para nós pai e nós sermos para Ele filhos e filhas? Depois de nós nos separarmos, ou depois de nós nos apartarmos dos ímpios e dos infiéis e dos descrentes. Volto a dizer, devemos tentar harmonia e paz com todos? Com certeza, tanto mais que hoje vivemos no meio deles. E portanto devemos estar em paz com todos, mas não para ter ligações, não para ter grande intimidade. Agora, devemos estar também alerta e pedir a Deus que nos dê o discernimento para sabermos em que pessoas que nós contactamos possa já o Espírito de Deus estar eventualmente a trabalhar. E se nós reconhecermos sinais ou evidências de que o Espírito de Deus está a trabalhar em alguém, pois bem, aí está um candidato sério a nós podermos partilhar a verdade bíblica com essa pessoa. Porque pode estar ali um filho ou uma filha de Deus em potencial, ainda não conhece a verdade, mas se a verdade lhe for apresentada, não é? Partilhada, comunicada, essa pessoa pode, pela graça do Senhor a trabalhar ainda mais profundamente nela, vir a revelar-se como um genuíno filho de Deus ou uma genuína filha de Deus, certo? Ok? Então temos que estabelecer muito claramente aqui os contornos, os limites, ok? Para sabermos que Deus, Ele é que colocou esta inimizade entre nós, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ok? Muito bem. Milu, vamos avançar então. Vamos para Isaías 5. E agora vamos assim então para essas parábolas, não é? Primeiro Isaías 5, e vamos ler, e eu vou-te propor que possas ler Isaías 5, 1 a 4. Está bem, Milu? Então diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas.
Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Cá está a frase que é o título da nossa lição desta semana. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Esta é a pergunta. E obviamente que esta pergunta suscita uma questão, obviamente. E esta pergunta é mesmo para a nossa reflexão. E aquilo que se nos permite avaliar, não é, e ver, é que quando nós pegamos em todos os dados que estão revelados e que revelam a verdade dos factos, não é? Realidades já históricas, não é? Nós nos apercebemos que realmente o Senhor não poderia ter feito mais, não poderia ter dado mais, não se poderia ter empenhado mais do que aquilo que Ele fez, deu, empenhou-se, etc. Concordas, Milu, sim ou não? Sem dúvida. Eu acho muito interessante aqui esta questão que o Senhor Jesus coloca nesse versículo que estávamos a ler no fim do versículo 3. Julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Ou seja, o Senhor apela, inclusive, que nós façamos um exame ao procedimento divino para com a sua vinha. E claro, aqui nós sabemos que era o próprio Deus, o povo de Israel, que no fundo ele acabou por demonstrar tanta infidelidade a este povo, para com a dedicação do Senhor Deus a este mesmo povo, não é? E que agora se aplica à nossa própria vida, não é? Esta vinha representava o povo de Israel e o dono da vinha, ou o proprietário, ou o lavrador, o próprio Deus. Era o próprio Deus. Ou seja, quando o Senhor se expõe, e como costumamos dizer, quem não deve não teme, não é? Então ele apela a que o povo esmiúce e busque exatamente ao pormenor toda a ação que o Senhor tem tido ao longo de todos estes tempos, para ficar mais do que nunca isento de qualquer dúvida que o Senhor tem feito tudo, tudo, vai inclusive até além, e o além é ter dado a sua própria vida por uma humanidade e por um ser humano que naturalmente é rebelde e que naturalmente é pecador, mas o Senhor veio fazer esta ponte, não é, entre a humanidade e aquilo que o Senhor sempre desejou para ela, que foi através da cruz, no fundo, que o Senhor veio resgatar este povo, esta humanidade que estava perdida, não é? Não fosse o Senhor Jesus, nós já estávamos perdidos por toda a eternidade. Então repara que mais eu podia fazer ainda à minha vinha. Eu achei muito interessante que aqui o autor vai buscar, portanto, o que é que quer dizer. No original aqui a meio, portanto, diz: a vinha deveria ter produzido uvas boas, mas produziu apenas uvas bravas, e noutras traduções até é falado que são uvas imprestáveis, ou seja, intragáveis, que não prestam mesmo para nada. Aquilo a gente mete à boca é logo para cuspir. Assim, ou seja, arrepiámos-nos logo e percebemos logo que aquilo não é para consumo. E eu achei muito interessante que na palavra hebraica, realmente no original, aqui usada, poderia ser traduzido por fruta mal cheirosa. A vinha de Deus produz uvas podres. E isto fez-me lembrar aquele versículo que encontramos em Isaías 64:6, que diz que as nossas justiças são como quê? Como trapos de imundícia. Certo. Ou seja, o que é que o Senhor aqui está a dizer? Que todo aquele que não é receptor do Espírito de Deus, que não assimila esta graça do Espírito de Deus em si, mesmo muitas das obras, e eu ponho aqui agora entre aspas, que possa fazer, é tudo mal cheiroso, perdoe-me a expressão, mas isto é o hebraico, é o original, ou seja, é tudo podre. Tudo aquilo que nós possamos fazer na nossa própria justiça, na justiça própria, não presta, são trapos de imundícia. E o Senhor então está a dizer que quis abençoar um povo, hoje continua a querer abençoar um povo, que mais hei de eu fazer para que sintais as bênçãos que eu vos quero dar, para que possam produzir bom fruto, para que possa sair de vós, da vossa vida, a consequência do Espírito de Deus em vós. E o Espírito de Deus em nós vai trazer o fruto do Espírito, com certeza, com todos aqueles gomos não é? Que são bênçãos à nossa vida, e a nossa vida acaba por ser depois uma bênção à vida daqueles que estão à nossa volta. Então este contraste, não é? Porque às vezes podemos andar iludidos, enganados, achar que estamos a fazer grandes coisas, mas temos que nos questionar e nos perguntar: o que estamos a fazer é o resultado do nosso relacionamento de Deus em nós,
que inevitavelmente vai trazer boas obras, certo. claro que sim, aqueles que amam a Deus, ou então é apenas a nossa performance, não é, pessoal, e que o Senhor está a dizer que fazendo uma radiografia à luz da palavra são trapos de imundícia que não prestam para nada. E que Deus nos ajude a fazer esta distinção. Amém. E a perceber. E infelizmente aquilo que aconteceu com o antigo povo de Israel foi que eles deixaram o Senhor. Ao deixar o Senhor, tentavam produzir boas obras, entre aspas, digamos, baseados apenas, como tu disseste, na sua performance ou no seu desempenho pessoal, e isso não dava em nada, não é? Porque se não for a justiça de Deus a operar em nós, e a graça de Deus a operar em nós, tudo aquilo que nós possamos fazer de bom, entre aspas, vale zero. Vale zero aos olhos de Deus. E o que aconteceu antigamente ao povo de Israel, obviamente que é um risco que todos nós corremos hoje, claro. Não é? Aquilo que nós procuramos fazer é estar em comunhão com Deus e não permitir que essa comunhão se quebre, ou tentar fazer boas obras para nos mostrarmos diante dos outros. É que duas pessoas até podem fazer a mesma coisa na aparência, mas uma faz pelo seu esforço pessoal e outra faz porque o Espírito de Deus age dentro dela. E a motivação de uma e de outra são completamente diferentes, não é? Portanto, as únicas boas obras que o Senhor quer e aprova são aquelas que são produzidas por Deus em nós. Aquelas que são produzidas por nós mesmos valem zero. Muito bem. Agora vamos comparar esta parábola, sim, que vem aqui em Isaías 5 com uma outra. E aqui o autor diz muito bem, portanto, que Jesus aqui retoma o fio condutor deixado por Isaías 5. E em Mateus 21 nós encontramos, portanto, esta parábola dos lavradores maus, não é? Mateus no capítulo 21 e nos versículos 33 a 39, que diz o seguinte: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Já vimos que, portanto, é a mesma imagem de Isaías 5, esta vinha é o seu povo, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar. Aqui, portanto, a descrição é muito parecida com a de Isaías 5. E edificou uma torre. Esta torre é símbolo da sua lei. E arrendou-a a uns lavradores. E estes lavradores eram o seu povo, portanto, o povo de Israel. E ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos. E já agora, quem são estes servos? Por exemplo, em Amós 3, 7 diz que Deus não fará nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Jesus em Mateus 23, olha mais à frente, ele vai dizer, por exemplo, Mateus 23, e aqui não é em linguagem de parábola, é em linguagem literal, e ele vai dizer o seguinte, no versículo 29, Mateus 23, 29: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Ok? E no versículo 34 diz: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então, Jesus nesta parábola, ele está a falar, portanto, da morte de servos. Essa morte foi literal. Portanto, profetas foram mortos. E porquê que foram mortos? Porque eles comunicavam mensagens da parte de Deus e essas mensagens não eram acolhidas com aceitação no coração dos ouvintes. Portanto, as pessoas ficavam bravas, não é? Ainda hoje nós podemos ver que há uma oposição à verdade. Há pessoas que odeiam a verdade. E sabem porquê que odeiam a verdade? Porque a verdade os desmascara. Ou desmascara as suas obras más, que eles gostam. E, portanto, quando vem alguém anunciar a verdade, que fere aquilo que eles gostam de fazer, pois bem, em vez de aceitarem a verdade e se humilharem, eles levantam-se contra o mensageiro da verdade. Sempre assim foi ao longo da história. E hoje não é diferente, porque não há nada de novo debaixo do sol. Então reparem, o que é que Jesus aqui diz? Por último, versículo 37, volta a Mateus 21.
E por último enviou-lhes o seu filho. Quem é este filho? Obviamente Jesus Cristo. Dizendo, terão respeito a meu filho. Será que Deus não sabia o que é que iria acontecer ao seu filho? Claro que sabia. Tanto sabia que até temos a profecia de Isaías 53, escrita com muitos séculos de antecedência e que indicava os sofrimentos do Messias. Portanto, aqui, não se esqueçam, portanto, é uma parábola e, portanto, o Senhor está-se aqui a fazer de inocente, não é? Mas o Senhor sabia, claro que sim. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E este arrastar para fora da vinha representa literalmente quando Jesus foi levado para fora da cidade de Jerusalém e aí é que foi crucificado, no monte Gólgota, ou Calvário. Quando depois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E o que eu acho interessante é que a resposta que os ouvintes desta parábola deram até mostra que eles tinham algum bom senso. Porque eles vão dizer, e vou ler no versículo 41, dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Faz-me lembrar de Davi quando foi confrontado pelo profeta Natã. Quer dizer, ele lançou a pena sobre ele próprio, não é? E aqueles fizeram o mesmo. Ele dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores. E foi exatamente isto que aconteceu. Deus transferiu a missão que tinha confiado ao seu povo de Israel para outro povo. Que outro povo foi esse? A sua igreja, a igreja cristã. Não é? Diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos vossos olhos? E agora repare, no versículo 45... mesmo a terminar, portanto, o capítulo 21, diz assim, e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Então Jesus não embora falasse por parábolas, e as parábolas eram um meio muito educado, muito carinhoso, muito simpático de levar a verdade até àqueles corações duros, já aqui vos expliquei através de uma imagem porque é que Jesus falava por parábolas, não é? Ele próprio explicou aos discípulos, por outras palavras, mas uma parábola é também uma linha com esta configuração, ou seja, uma linha côncava. E esta linha é a linha que descreve a trajetória de um projétil que era lançado por uma catapulta, uma máquina de guerra inventada pelos romanos e que consistia em lançar pedras grandes, não é, de fora da muralha para dentro da cidade muralhada. Ora, se esse projétil fosse enviado em linha reta, batia contra a muralha e não entrava. Então os romanos descobriram, digamos, podemos dizer que foram os primeiros bombardeiros aéreos, não é? Porque era pelo ar que esses projéteis vinham, não é? Então aquilo era tinha um braço muito grande, estava sob tensão, não é? E tinha na sua ponta um tipo de uma concha, onde tinha um pedregulho grande, e depois aquele braço estava preso por umas cordas, eles cortavam as cordas com as espadas, então o braço soltava-se e quando soltava enviava o pedregulho e o pedregulho descrevia uma parábola e esse pedregulho passava por cima da muralha e entrava lá dentro. Então Jesus, através da parábola, ele usava uma linguagem não direta, porque se usasse uma linguagem direta, essa linguagem ela batia de frente contra o muro desses corações empedernidos. Então assim Jesus enviava a mensagem por arco, digamos assim, por parábola, e quando o pedregulho caía lá dentro, pronto, aí fazia efeito, ok? Então eles aqui perceberam, até deram autocondenação eles próprios, e só depois é que eles perceberam, quando perceberam, já o pedregulho lá estava, digamos assim, no seu coração, ok? Então, através desta parábola da vinha de Cristo, o que é que Jesus aqui quis realmente transmitir? Milu, podes comentar? Estou com certeza que o Senhor tem feito e tem feito tudo o que é possível, por isso é que ele faz a tal exclamação que mais poderia eu fazer ao enviar todos os profetas que enviou ao seu povo, não é? E portanto todo este esforço divino, toda esta dedicação divina a um povo rebelde, a um povo incircunciso de coração, e que mesmo assim o Senhor não perde uma oportunidade
para trazer a este povo mais uma exortação, mais um lembrete, mais uma chamada de atenção, para que o povo ouça, escute de uma vez por todas aquilo que o Senhor lhes quer dizer, que não é mal para eles, pelo contrário, é o melhor para eles, para a sua vida. E é verdade que assim como o povo no passado rejeitou os seus profetas, alguns matou, inclusivamente, não é? E portanto que foram mesmo mortos, hoje em dia, como tu dizias e muito bem, aqueles que falam da parte do Senhor, uma mesma verdade, a mesma palavra do Senhor, podem ser, não é fisicamente mortos, não é? Mas podemos, lá está, verbalmente anular completamente a influência de uma outra pessoa, e até iria um bocadinho mais longe, porque até no seio da nossa igreja, infelizmente hoje, não é mais escutado como era outrora os ensinos e os escritos do Espírito de Profecia, portanto, a própria Ellen White. Ou seja, o Senhor continua a enviar à sua igreja, à igreja remanescente, ao seu povo, mais orientações, mais indicações, que não é diferente da verdade básica, não é? Mas é uma mais-valia para nós continuarmos a não esquecer aquilo que é o caminho do Senhor. E, portanto, hoje em dia também se tem matado muito, permita uma expressão assim, e tentado anular completamente algumas das orientações vindas através do Espírito de Profecia, na pessoa da irmã Ellen White, quando nós precisamos delas mais do que nunca, e elas são importantíssimas ao povo de Deus, quanto mais que agora estamos a chegar ao fim do tempo. Exato. E grandes dos ensinamentos e das orientações que nós encontramos nos livros desta nossa irmã é realmente para nos preparar para estes dias que já estamos a viver e que em breve findarão. Então é muito importante e pertinente nós não perdermos esta e aceitarmos e confiarmos, continuarmos a confiar no Senhor, que Ele está a fazer o melhor pela sua igreja, inclusive continua a enviar de todas as formas possíveis as exortações que nós como igreja precisamos. E eu creio que Deus está empenhado num esforço de fazer com que ninguém possa um dia apresentar a desculpa de que eu não percebi o plano da salvação, eu não percebi os convites de Deus. Ninguém vai poder dizer isso em justiça, não é? Ou seja, Deus vai permitir que toda e qualquer dúvida possa ser desfeita, para que o convite que Deus faz possa ficar muito, muito claro na mente de qualquer pessoa, e essa pessoa então fique sem desculpas para rejeitar o convite. Claro, a aceitação ou rejeição do convite é escolha da pessoa, porque Deus, como já referimos aqui numa lição anterior, dá o livre-arbítrio. Mas ninguém que tenha rejeitado o convite pode alegar que a culpa não é sua. Não, a culpa é inteiramente da pessoa que rejeitou. Deus providencia, eu diria, um tsunami de evidências, de provas lógicas, para que a pessoa fique sem desculpas. E que a pessoa possa, para que, quando essa pessoa realmente for confrontada pelo juízo divino, essa pessoa não tem como acusar Deus, não pode defender-se, porque não tem como se defender. Faz lembrar aquela parábola das bodas, referida em Mateus 22, quando o Senhor, portanto o rei que fez aquele banquete, não é, para as bodas do seu filho, interpelou aquele indivíduo que estava sem vestido nupcial. O que é que diz lá o texto? Que ele emudeceu. Emudeceu porquê? Porque ele não tinha resposta. Ou seja, ele não tinha nenhum argumento para apresentar diante desse rei. Então Deus faz tudo para fazer com que as pessoas possam compreender e possam assim, de livre escolha, de livre vontade, fazer a sua escolha. Ok? Se as pessoas não fazem essa escolha, pois bem, a condenação justa impende completamente sobre a cabeça dessa pessoa. E Deus assim, e agora passamos para a lição de quinta, Deus é justificado. O nome de Deus, ou o caráter de Deus é vindicado. Porque Deus permite-se, e pasmem isto, ser julgado pelas suas criaturas, e julgado de que forma? Julgado pela maneira como Ele julga. Ou seja, Deus é juiz, o juiz de toda a terra, como disse Abraão, quando dialogou com o Senhor antes
de Deus ter destruído as cidades de Sodoma e Gomorra e outras cidades circunvizinhas. Ele disse, o juiz de toda a terra não fará justiça, o juiz de toda a terra. Então, realmente, o juiz de toda a terra é um juiz justo, faz justiça. E, precisamente por ele fazer justiça, é que ele gosta de ser transparente. E, portanto, ele expõe-se perante todo o universo, perante todas as suas criaturas que ele criou, ele expõe-se para mostrar diante de todos que ele não está com nada escondido na manga, não é? Portanto, ali está tudo transparente, está tudo em pratos limpos, como costumamos dizer. Então, a forma como Deus julga será julgada pelas suas criaturas e ficará absolutamente claro diante de todos que Deus realmente é um justo juiz. Amigos, isto tem um peso tão grande, tão grande, tão grande. Ou seja, Deus faz um esforço gigantesco, um esforço tremendo para limpar o seu caráter de todas as falsas acusações de que foi alvo. E atenção, Deus não faz isto por egoísmo, por mesquinhez. Não, Deus faz isto porque, reparem, como é que Ele pode estabelecer uma relação de confiança com as suas criaturas, e Ele quer essa relação de confiança, se uma das suas criaturas tem dúvidas quanto ao caráter do seu Criador. Quer dizer, se eu tenho dúvidas quanto ao caráter de alguém, eu até me posso relacionar com essa pessoa, mas o meu relacionamento com essa pessoa eu vou estar sempre de pé atrás. É óbvio. É óbvio. E Deus não quer nesse relacionamento que haja ninguém que esteja de pé atrás. Então Deus é obrigado, por assim dizer, a revelar todo o seu caráter para assim poder efetivamente atrair com laços ternos de amor todas as suas criaturas. Porque Deus ama. E ama de um amor genuíno, sincero, abrangente, poderoso. E Ele quer a mesma resposta de amor. Mas volto a dizer, como é que Ele pode esperar essa resposta de amor de pessoas que ainda possam ter dúvidas quanto ao seu caráter? Então, toda e qualquer acusação, toda e qualquer calúnia, ofensa que foi lançada e continua a ser lançada sobre o caráter de Satanás, tudo tem que ser, digamos, tudo tem que ser posto em pratos limpos. Tudo. E Deus está a trabalhar nesse sentido. E Deus, e eu acho isto é maravilhoso, quer-nos como seus colaboradores, para que nós, através do nosso testemunho e da nossa vida, possamos dar testemunho de que Deus é bom. Quando as outras pessoas que não veem Deus, como nós não vemos, mas veem pessoas como nós, de carne e osso, que testemunham de que Deus é bom, isso aí pode ter, e tem certamente, em muitas mentes, um impacto poderoso, não é? E as pessoas poderão perguntar, mas como é que Deus é bom se isto acontece assim, assim? Aquelas perguntas clássicas, não é? Aquelas dúvidas clássicas que todos nós já conhecemos. Então aí nós temos a possibilidade de explicar. Mas assim, lá está, e nós explicamos. E assim podemos dar testemunho da verdade, e ao dar o testemunho da verdade estamos a contribuir para limpar a imagem que essas pessoas têm de Deus. Estão a ver? Este é o trabalho que o Senhor quer que nós façamos. Eu acho muito bonito que aqui na lição de quinta-feira, e este versículo de Romanos, no capítulo 3, no versículo 1 a 4, quando diz assim, qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. Sim. E agora o versículo que vem a seguir diz assim, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo o homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Ou seja, venhas a vencer quando for julgado. Eu gosto quando desta for expressão. julgado, isto é maravilhoso. E repara, a incredulidade de muitos não deixa que Deus deixe de continuar a ser fiel. Isso. O Senhor continuará, e isto é ainda mais um ponto em relação ao seu caráter. Como tu estavas a falar do seu caráter de amor e de justiça, então o Senhor não é pela incredulidade de muitos que o Senhor vai deixar de ser fiel, como diz aqui o apóstolo Paulo, certo. De maneira nenhuma. Ou seja, o Senhor continuará a ser fiel todos os dias, até à consumação dos séculos. Infelizmente, o que aqui vai mudar é a performance, ou seja, a forma de ser de uns e a forma de ser de outros, as escolhas de uns
e as escolhas de outros. Isto é que muda. A fidelidade de Deus nunca muda. Certo. Ele é sempre o mesmo, o seu caráter permanece inalterável, porque ele sempre foi justo e amoroso desde sempre e para sempre, não é? E isto é uma grande bênção, e como dizias e muito bem, esta necessidade de vindicar o nome de Deus é importantíssima, porque ninguém poderá ter um relacionamento, uma aliança, um compromisso com alguém que desconfia ou que acha que é incorreto no seu caráter ou que é realmente injusto, não é? Portanto, qual era, como diz aqui o autor, se alguém dissesse ao seu cônjuge ou futuro cônjuge mentiras horríveis sobre o seu caráter, você faria tudo o que pudesse para contrariar tais declarações, pois se tais declarações fossem queridas, elas quebrariam naturalmente o relacionamento de amor, com certeza, não é? Então, exatamente todo este tempo é dado para que o nome do Senhor seja percebido como Ele é na sua essência, no seu caráter, que nunca deixou de ser justo e bom e amoroso para com as suas criaturas. Já agora, se ouvirem este termo, não se assustem, é um termo que se usa na linguagem teológica, teodiceia. Teodiceia é exatamente isto, é a vindicação do nome ou do caráter de Deus. Portanto, Deus trabalha para vindicar, ou seja, para limpar, digamos, o seu caráter, o seu nome. Falar do nome ou do caráter de Deus é a mesma coisa. Deus quer limpar, volto a dizer, não por uma mesquinhez da parte de Deus, mas porque Deus sabe que se o seu caráter não está limpo, as suas criaturas não podem ter uma total confiança nele e por isso não desenvolvem uma relação de total confiança. É tão simples quanto isso. Portanto, ok, Milo, não sei se... Muito bem. Creio que já fizemos uma overview, portanto, de toda a lição, uma visão de conjunto. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito e muito obrigado, Senhor, porque a tua revelação é tão, tão clara. E obrigado por compreendermos, Senhor, do teu empenho total em limpares o teu caráter, Senhor, porque tu desejas o bem eterno das tuas criaturas. Amém. Obrigado, Senhor, porque tu sempre estiveste a trabalhar e continuas a trabalhar no sentido de combater este mal pernicioso que surgiu no coração deste ser que foi criado perfeito por ti, mas que por malignidade, por egoísmo, por egocentrismo, por desejar estar no teu lugar, no lugar do seu Criador, inventou mentiras e mentiras brutais contra ti. Ó Senhor, mas essas mentiras deixaram muitas dúvidas, mesmo na mente de seres que nunca caíram em pecado. Foi o caso dos mundos não caídos, foi o caso dos anjos que permaneceram leais e fiéis a ti, mas tu, Senhor, na tua enorme paciência e misericórdia, tu tens permitido que o tempo passe, para que possa ficar claramente demonstrado perante todo o universo a bondade do teu caráter, o teu verdadeiro amor para com todas as tuas criaturas. Senhor, ajuda-nos a confiar plenamente em ti. E mesmo que possa haver ainda alguma questão não resolvida na nossa mente, mesmo assim, que isso não nos possa impedir de confiarmos inteiramente no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia para com todas as tuas criaturas. Ó Senhor, e que seja com base nessa bondade que nós estabeleçamos a nossa relação de confiança contigo e que nada nem ninguém nos possa abalar dessa certeza, sabendo que tu és bom e que queres o bem e o bem eterno de todas as tuas criaturas. Fica connosco, Senhor, e fica com qualquer um dos nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, que eles possam, Senhor, ter bem alicerçada na sua mente e no seu coração esta profunda certeza de que tu és bom e de que tu queres o seu melhor. Abençoa-nos, pois, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, queridos amigos, despedimos por hoje, marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que o Senhor vos continue a guiar e a dirigir grandemente. Até para a semana, se Deus quiser.